Olá, bom dia para você que está ligado na programação do SBT. Você estava em rede nacional e agora está local. Eu sou Vitória Mello e é hora das notícias que mexem com a nossa vida. Defensoria Pública pede ao STF para que mulheres que cumprem pena em regime semiaberto sejam liberadas para acomodar presas dos atos terroristas. Michael Leão. Exatamente, Vitória. Esse pedido partiu da Defensoria Pública do Distrito Federal e também da Defensoria Pública da União. O objetivo é que haja espaço para cerca de 400 mulheres que foram levadas para a penitenciária feminina, a Colmeia. Serão beneficiadas aí cerca de 120 mulheres que cumprem regime semiaberto e poderiam passar a dormir em casa. A gente explica essa história toda daqui a pouco. Família é assaltada na porta de casa no sol nascente. Os pais estavam levando a filha à creche quando foram abordados por criminosos. Raíssa Lomonte. É isso aí, Vitória. O crime foi lá na quadra 104 do Sol Nascente, às 9 da manhã. E por pouco não virou uma tragédia, porque segundo o boletim de ocorrência, um dos assaltantes chega a disparar contra o pai da menina que estava no banco de trás. Os detalhes daqui a pouquinho no nosso link. Obrigada, Raíssa. Hoje é quinta-feira, 12 de dezembro. O nosso jornal já está no ar. Os acontecimentos do último domingo ainda repercutem aqui no Distrito Federal. Em um julgamento virtual ontem, o STF decidiu manter o afastamento do governador Ibanez Rocha. Michael Leão está ao vivo no STF, tem mais informações pra gente. Michael, boa tarde. Conta então como foi esse julgamento, por favor. Obrigada aí pela participação. Boa tarde mais uma vez. Exatamente, Vitória. Boa tarde para você, para todo mundo ligado no SBT Brasília. Esse julgamento aconteceu ontem, esse plenário virtual, como a gente adiantou, começou às 0 horas e terminou às 23 horas e 59 minutos, que era o prazo para que os ministros depositassem lá nesse plenário virtual o seu voto. E formou maioria por 9-2, decidindo manter aí o afastamento do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, por 90 dias, como já tinha determinado antes o ministro Alexandre de Moraes. Essa votação acontece pelo seguinte: essa decisão foi tomada unicamente pelo ministro lá atrás e aí depois esse assunto volta para que eles discutem e decidam se mantém. Também foi decidido manter ontem, Vitória, a prisão do ex-comandante-geral da Polícia Militar que estava coordenando as operações no dia 8 e também o ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres. A gente já vem adiantando que ele está de férias nos Estados Unidos, usou as redes sociais para informar que foi comunicado da decisão, que vai vir ao Brasil se entregar à justiça e apresentar a sua defesa. Isso aconteceu anteontem, a expectativa era que ontem mesmo ele voltasse para o Brasil, mas por conta de problemas nos Estados Unidos, no sistema operacional dos aviões, houve ali uma restrição de pousos e decolagens durante a manhã. Nenhum avião poderia decolar nos Estados Unidos, tanto para voos domésticos quanto internacionais, e essa foi uma das justificativas apresentadas por um dos advogados que compõem a defesa de Anderson Torres. Até agora são pelo menos 11 advogados que vão compor aí essa força-tarefa, e segundo esse advogado, não existe uma previsão para que o ex-secretário de Segurança Pública e também ex-secretário de Justiça volte ao Brasil. A expectativa é que isso aconteça o quanto antes. Esse advogado disse que sim, ele vai se entregar, mas não consegue precisar quando isso vai acontecer. Vitória, a gente está falando aí dessas votações, desse plenário acontecendo de forma virtual, é justamente por conta da estrutura, da situação que se encontra hoje o Supremo Tribunal Federal. Rogério Silva está mostrando para a gente, nesse momento, os profissionais ainda estão retirando parte aqui do plenário que foi completamente danificada. A gente vê aquela estrutura que forma a base, que estava aí abaixo do carpete, abaixo das cadeiras, das mesas, de todas aquelas estruturas, porque tudo foi completamente danificado. As vidraças aqui do lado de fora, agora a gente consegue ter uma noção mais perto do tamanho do estrago. São vidraças grandes, então um prejuízo aí que ainda está sendo
calculado justamente para trazer todo o prejuízo para os nossos bolsos, literalmente, né? A gente vê que realmente a Justiça tem trabalhado para identificar essas pessoas, para que elas também custeiem essa situação, mas a gente sabe que boa parte desse custo também vai sair ali dos nossos impostos. A gente vê o plenário assim, é quase impossível de reconhecer como a gente está acostumado, mas é porque o plenário ele foi realmente destruído por esses criminosos no último domingo. Até as cadeiras que estavam em algumas foram parar aqui do lado de fora, a cadeira do ministro, a gente vê o brasão da República lá na parede, o Rogério Silva vai mostrar, um semelhante a esse foi encontrado aqui, Vitória, do lado de fora em uma das cadeiras. Então, assim, foi completamente destruído. Nessa estrutura de cima do teto ficavam também câmeras que servem para a transmissão do que acontece aqui no plenário pela TV Justiça. Eram pelo menos 5 câmeras de alta definição, elas também foram destruídas e agora é feito esse trabalho de retirada dos itens de madeira, a avaliação toda para que seja reconstruído o plenário. Pelo que a gente está vendo aqui, toda a estrutura já está sendo retirada, um trabalho assim ininterrupto segue aí acontecendo desde segunda-feira já para remover, para retirar os destroços. Até agora pela manhã, parte dos vidros estão sendo retirados e como a gente está falando também, segue a parte, Vitória, das investigações. A gente mostrou ontem também o trabalho da Polícia Federal que estava aqui, um trabalho que vinha acontecendo desde segunda-feira, justamente para identificar quem são os criminosos que estiveram aqui no interior do Supremo Tribunal Federal. E eu consegui descobrir agora há pouco que vários elementos estão sendo utilizados para identificar essas pessoas. A gente tinha adiantado que, inclusive, ali atrás do Palácio do Planalto, a Polícia Federal conseguiu encontrar impressões digitais bem próximo ao vidro. Nesse caso aqui a gente não tem especificamente nesse, mas lá no Palácio do Planalto, Vitória, a polícia conseguiu separar ali no vidro impressões digitais que serão usadas para identificar esses criminosos. Aqui no caso do Supremo Tribunal Federal, essa perícia extremamente detalhada teve como foco também a localização de saliva, de sangue, porque como a gente viu, cerca de 60 pessoas ficaram feridas no último domingo, precisaram de socorro, algumas delas aqui dentro. Então, houve ali locais de sangue que a polícia conseguiu fazer a coleta e que vai trabalhar justamente para tentar identificar ali por meio de exame de DNA quem são essas pessoas. A gente está circulando aqui e conforme a gente anda para todos os lados, Vitória, a situação é exatamente a mesma. O prédio foi completamente destruído de todos os lados. Se a gente desse aqui um 360, a imagem parece ser a mesma, mas a gente está contornando. O prédio foi completamente destruído, parte da mobília está aqui do lado de fora. A gente consegue perceber bem estragada, algumas mesas ainda conseguiram ficar intactas, mas o Rogério Silva está mostrando para a gente aqui um dos sofás completamente quebrado, forro rasgado. E essa situação não foi só no piso aqui de baixo, no segundo andar também tiveram salas que foram invadidas, as mesas, os equipamentos, os computadores também foram destruídos e é um trabalho aí que ainda segue para calcular todo esse prejuízo, Vitória. Ali no Senado já foi possível fazer o cálculo desse prejuízo inicial, mas ainda segue em avaliação. Não é o valor total fechado já, mas até agora já está girando entre 3 e 4 milhões de reais. O Rogério Silva estava mostrando para a gente ali um dos itens feitos pela perícia para identificar ali provavelmente impressões digitais que vão ajudar aí nas investigações justamente para identificar, Vitória, quem são esses criminosos que invadiram não só o Supremo Tribunal Federal aqui, como também o Congresso Nacional e também o Palácio do Planalto. Vitória. Não, imagina só o prejuízo, esse montante só no Congresso Nacional girando entre 3 e 4 milhões, tem o STF, como você diz, o Palácio do Planalto. Então, um prejuízo assim imensurável, tanto da nossa verba, né, pública, quanto também cultural, histórico. São prédios de Oscar Niemeyer, então fazem parte de Brasília, né, fazem parte da nossa história. É muito triste. E, Michael, ontem estava prevista uma manifestação na esplanada dos ministérios, assim como em outras partes do país. Mas aqui em Brasília, parece que nada aconteceu, é isso? É isso mesmo, Vitória. Houve ali aquele montante da organização da polícia, por parte dos órgãos de segurança, para blindar, principalmente aqui a Praça dos Três Poderes. Nós mostramos ontem por volta das 11 horas da manhã o momento em que a esplanada foi fechada, a segurança foi reforçada. Inclusive, hoje pela manhã, parte do Congresso aqui estava cercado pela Força Nacional, até mesmo uma forma de garantir mais segurança. A gente mostrou, são cerca de 560 homens da Força Nacional que vieram aqui para Brasília para reforçar já a tropa que já está em atuação
atuação, ou seja, é um reforço da tropa da Força Nacional que já estava aqui em Brasília antes, enviados por 16 estados, mas não aconteceu. Foi feito um anúncio nas redes sociais chamando para às 18 horas essa manifestação na esplanada dos ministérios, mas deu 4 da tarde, o público que era esperado não apareceu, às 5 também não, e às 6 horas não tinha a quantidade de pessoas que era esperado. Justamente por esse ato, até mesmo, Vitória, seguindo uma das determinações do ministro Alexandre de Moraes, que era para impedir manifestações que, por exemplo, tentassem bloquear o acesso de vias, rodovias, até mesmo o entra e sai de prédios públicos, ali com uma multa prevista de R$20 mil para pessoas físicas. Em caso de empresas envolvidas, essa multa seria ainda maior, de R$100 mil. Então, isso daí acabou reprimindo algumas pessoas que acabaram não vindo aqui para a esplanada dos ministérios. Houve ali uma operação montada de segurança para essas pessoas, para caso acontecesse essa manifestação, a polícia conseguir conter essas pessoas, mas acabou que a manifestação ela não aconteceu, Vitória. Também, né, Maico, acontece manifestação dessa forma, mesmo que pacífica, uma manifestação agora eu acho que não está no tempo certo. Obrigada, viu? A gente volta a se falar ainda nessa edição. E ainda sobre os atos de domingo, existe agora uma preocupação com o estado e o bem-estar dos cavalos da Polícia Militar, que foram agredidos durante a confusão. A Vara de Meio Ambiente, de Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal pediu que o governo do DF se manifeste sobre o assunto e esclareça. Os animais ficaram machucados? Eles passam bem? A Mônica Vieira traz mais informações. Mônica, boa tarde. Oi, Vitória. Boa tarde para você, para todos que nos acompanham. Pois é, no início mesmo da tarde do último domingo, né, os primeiros vídeos que chegaram, né, nas redes sociais e todos tiveram acesso foi desse ataque dos manifestantes aos policiais que estavam em cavalos. Alguns chegaram a cair, outros ficaram machucados e essa ação foi protocolada aí a pedido da advogada do Fórum Animal, que é a Ana Paula de Vasconcelos, que está aqui com a gente, que é a nossa entrevistada. Eu vou conversar um pouquinho com ela sobre essa ação que foi protocolada aí, onde eles pedem que o GDF esclareça, né, Ana Paula? Peça esclarecimentos aí para a polícia, para falar a respeito do acontecido, da exposição dos animais nessa manifestação que teve. Essa ação, em primeiro lugar, foi a pedido de vocês, pedindo o que, em primeiro lugar, sobre essa ação específica? Equipamentos, o que seria? Seja bem-vinda. Boa tarde. Então, a ação tem como principal objetivo o esclarecimento dos fatos ocorridos naquela fatídica tarde de domingo. E dentre os pedidos estão a informação ajuntada e a comprovação do estado de saúde desses animais, quais os tratamentos que eles foram submetidos, como é que eles estão agora, se eles já foram colocados novamente para o trabalho, que seja juntado relatório veterinário e receitas de medicação que foi utilizadas para eles. Você, como advogada aí do Fórum Animal, teve acesso ao número de animais que foram machucados aí nessa manifestação, que ficaram machucados nessa manifestação? Qual o tipo, ou realmente é essa ação que você está esperando respostas aí do poder público para esclarecer? É através dessa ação que nós esperamos ter essas respostas, né? Quantos animais foram utilizados naquele dia e qual a situação deles? Dentre os pedidos, nós também estamos solicitando que seja suspenso o uso desses animais em qualquer situação que a PM tenha a intenção de utilizá-los, até que seja comprovado o uso, a compra de equipamentos de segurança. O que faltou ali? Para você que é protetora de animais, que trabalha na causa animal, o que faltou a olho nu, batendo o olho, como eles estavam expostos? Para eles não estarem tão expostos, qual seria a forma de protegê-los naquela manifestação? Existe um protocolo elaborado por especialistas dessa área que apontam que os animais estavam sem viseira de policarbonato, que é o que protegeria os olhos deles. Eles estavam sem proteção nas patas, sem proteção no peitoral, sem ferraduras antiderrapantes. Todos esses equipamentos são necessários e obrigatórios para poder minimizar o sofrimento desses animais em caso de ataques violentos, como foi o que ocorreu no domingo. Então, nós entendemos que houve um erro muito grave por parte da PM ao expor esses animais a uma situação de extrema violência sem que fossem atendidos os requisitos mínimos de segurança.
Nós sabemos aí que a polícia é muito cautelosa e muito cuidadosa com o batalhão quando se tem a cavalaria. Até mesmo a forma da pelagem, todos eles são tratados muito bem. A senhora acredita que foi mesmo pode-se dizer, eu acho que nem seria essa palavra ideal, nem vou usá-la na realidade. Seria na realidade um descuido, passou desapercebido ou eles poderiam não ter noção da proporção que tomaria e colocaram eles expostos dessa forma? Eu entendo que tenha sido negligência, né? Uma vez que esses animais foram expostos a uma situação que não se sabe o desdobramento, né? Quando os policiais saem do quartel, eles não sabem o desdobramento de uma ação dessa. Pode tanto ser uma situação totalmente pacífica, como também pode desdobrar numa situação de violência. Então você acredita que eles deveriam ter ido preparados mesmo? Com certeza, né? Aquilo ali não foi observado os requisitos mínimos de segurança. É a mesma coisa de expor um policial sem um capacete, sem um cacetete, sem uma arma adequada para um confronto. Então, a partir do momento que eles saíram dos quartéis, eles deveriam ter observado esses requisitos de segurança, já que se trata de um protocolo. Vocês já tiveram resposta do juiz em relação a essa ação protocolada? Ontem houve um despacho no processo, né, onde o juiz já entendeu que falhas graves ocorreram. Mas, em razão do princípio do contraditório, foi aberto prazo para que o GDF se manifeste. O GDF e a PM se manifeste antes que nossos pedidos sejam analisados. Obrigada, Ana Paula de Vasconcelos, ela que é advogada e faz parte aí do Fórum Animal e protocolou aí uma ação junto com os órgãos competentes para saber as informações aí dos animais em relação à manifestação, os animais, os cavalos da cavalaria que foram atacados por manifestantes. Vale ressaltar, Vitória, que a Polícia Militar não respondeu, né, a nossa solicitação, a demanda, simplesmente informou que a PM está direcionando todos os pedidos de nota para a SSP e até o momento a nossa produção não recebeu detalhes aí sobre a quantidade de animais ou a nota referente a esse assunto. Eu volto com você no estúdio. São questionamentos que são importantes de serem respondidos, né, Mônica? Então, a gente aguarda, assim, que a Ana Paula tiver essa resposta, que a gente possa trazer aqui também. Obrigada, viu, pelas informações. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que as autoridades públicas impeçam qualquer tentativa de ocupação de vias e prédios públicos por golpistas. O interventor de segurança do Distrito Federal, Ricardo Capelli, afirmou que os atos criminosos que ocorreram em Brasília no último domingo não vão se repetir. Enquanto a esplanada dos ministérios era fechada para os carros, viaturas da Força Nacional chegavam para reforçar a segurança na capital federal. Esse grupo de 60 policiais veio do Pará e foi designado para atuar próximo ao Supremo Tribunal Federal na Praça dos Três Poderes. O uso da Força Nacional no Distrito Federal foi prorrogado até o dia 19 de janeiro. Mais cedo, o interventor na segurança pública, Ricardo Capelli, disse que Brasília não será palco de mais depredações. Não há hipótese de se repetir na capital federal o que aconteceu, os fatos inaceitáveis que aconteceram no último dia 8. E afirmou que quem tentar qualquer ato criminoso vai ser rigorosamente punido. O direito à livre manifestação não se confunde com ataque ao patrimônio público, ataque à democracia. A estes, a lei, o que eu tenho a dizer é, a lei será cumprida e eles serão tratados no rigor da lei. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou que as autoridades públicas impeçam qualquer tentativa de ocupação ou bloqueio de vias públicas, rodovias, espaços e prédios públicos por manifestantes golpistas em todo o país. A decisão veio em resposta a um alerta enviado pela Advocacia Geral da União. Moraes escreveu que a mobilização noticiada pela AGU é um evidente desdobramento e demonstra a existência de organização criminosa que visa desestabilizar as instituições republicanas, utilizando-se de uma rede virtual de apoiadores para criar ou compartilhar mensagens que tenham por mote final a derrubada da estrutura democrática e o Estado de Direito no Brasil. A decisão ainda prevê prisões em flagrantes e multas, além de bloqueio de canais e perfis no Telegram. A Polícia Federal concluiu as oitivas das mais de 1.000 pessoas detidas após a desmontagem do acampamento em frente ao QG do Exército em Brasília. 599 foram liberadas por questões humanitárias. 1.028 estão presas.
Para dar mais agilidade à realização das audiências de custódia, o STF delegou o trabalho para o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e para o Tribunal Regional Federal da Primeira Região. O Ministério Público também organizou um mutirão para acompanhar as audiências de custódia. Nós tivemos a formação, a partir do Procurador-Geral da República, de um grupo nacional de voluntários, aí, de procuradores da República em todo o Brasil, cerca de 100 procuradores, que se dispuseram a contribuir com os procuradores votados em Brasília, né, nessa fase inicial que precisa fazer as famosas audiências de custódia, né? Até porque nós temos uma massa de pessoas presas, isso é absolutamente incomum e difícil de administrar. Mas as prisões devem seguir acontecendo. Nesta terça-feira, a Polícia Federal prendeu Ana Priscila Azevedo, apontada como uma das organizadoras do ato golpista de domingo. Nas redes sociais, ela publicou vídeos em frente ao QG do Exército, incitando a população a sitiar a capital do país. Os ônibus das caravanas estão saindo do país inteiro! Do país inteiro! Nós vamos sitiar Brasília, nós vamos cercar os 3 poderes! O ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, que teve a prisão decretada pelo Supremo, anunciou na noite de terça-feira pelo Twitter que deixará os Estados Unidos, onde viaja de férias, e voltará ao Brasil para se apresentar à Justiça e cuidar de sua defesa. Para acompanhar as investigações dos atos antidemocráticos, a Advocacia Geral da União criou um grupo especial de defesa da democracia. Os integrantes poderão fazer pedidos de quebra de sigilo bancário, telefônico, solicitar o compartilhamento de provas e ainda pedir que a União seja incluída como assistente de acusação nos processos criminais. O grupo ficará sob a coordenação direta do gabinete do Advogado-Geral da União, Jorge Messias. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar, a falar mais sobre os ataques terroristas do último domingo. Agora eu te pergunto, você já ouviu falar do golpe do cartão? A Polícia Rodoviária Federal prendeu 2 estelionatários que praticavam esse crime aqui no DF. A Raíssa Lomonte tem os detalhes pra gente. Raíssa, explica como esse golpe funciona e como atuavam, esses criminosos. Boa tarde. Oi, Vitória, boa tarde para você e a quem nos acompanha. Olha, é o velho golpe do cartão clonado, Um suposto gerente do banco liga para as vítimas, fala que o cartão foi clonado e que vai enviar um motoboy do banco com toda a segurança para recolher esse cartão. E aí o golpista pega o cartão e, obviamente, vai efetuar compras ali, Agora, olha que curioso, o suposto motoboy estava ali na BR-040, na altura de Santa Maria, quando ele foi abordado, pelo patrulhamento da Polícia Rodoviária Federal. E aí o motoboy não tinha documento de habilitação para dirigir essa moto, que chamou a atenção dos agentes. A gente vai relembrar como foi essa operação, realizada ontem agora com o inspetor Vitor Costa, do Comando de Operações da PRF. Inspetor, seja bem-vindo, boa tarde. O que mais chamou a atenção foi realmente o fato dele trabalhar, teoricamente, com esse serviço e não ter sequer uma habilitação. Boa tarde, isso. Uma abordagem de rotina. E ele não tinha habilitação, então foi solicitado documentos e a equipe visualizou que ele tinha um crachá de perito judicial, com a foto dele e outro nome. Continua a abordagem e localizaram um cartão de crédito de um grande banco público aqui, nacional e uma carta, um manuscrito da vítima entregando aquele cartão para ser feita uma perícia pelo banco. A equipe aprofundou a conversa com o estelionatário e descobriu que ele tinha um comparsa. Então, outra equipe foi até o comparsa, aqui na Asa Norte, e chegando lá, localizou mais de 20 máquinas de cartão de posse dele. Então, ambos foram encaminhados em flagrante para a 20ª DP do Gama, onde foram autuados por estelionato, uso de documento falso e associação criminosa. Inclusive, eles não são de Brasília, essa dupla? Isso, a princípio eles são de Minas Gerais. Tá certo, e a equipe flagrou essa situação, com o motoboy também tinha uma máquina ali de cartão, tudo muito estranho. E ele disse que estava trabalhando, não soube dizer, carregando o quê. E ao invés de uma empresa, o comparsa dele estava hospedado, na verdade, aqui em um hotel, uma pousada da Asa Norte, já se preparando também para fugir, gente? Isso.
Outro ponto que chamou a atenção foi que ele se apresentou como motoboy, não tinha habilitação e estava andando com localizador, não conhecia a cidade. Provavelmente, é claro que a delegacia vai investigar agora, mas possivelmente já vieram de outros estados, né? Resolveram passar uma temporada de golpes aqui em Brasília e aí numa abordagem padrão, né, inspetor? Ele foi pego aí, talvez se ele tivesse com a documentação em dia, ele poderia ter sido liberado? O que chama a atenção foi esses fatores que tudo iniciou com abordagem de trânsito e que acabou descobrindo esse crime que ele estava cometendo com um senhor. Documentação irregular, né? Olha, inspetor, muito obrigada, viu, pela sua participação. Esse motoboy, falso motoboy, tem 27 anos, o cúmplice dele, que estava hospedado em uma pousada da Asa Norte, tem 25 anos, e aí eles foram autuados em flagrante e encaminhados, então, para a 20ª Delegacia de Polícia lá do Gama. Eles foram autuados por estelionato, uso de documento falso e associação criminosa. E aí, Vitória, agora a polícia vai dar prosseguimento às investigações, saber se eles já tinham dado esse tipo de golpe em outros estados, como não são de Brasília. O motoboy, entre aspas, estava usando o aplicativo para poder se localizar na cidade, provavelmente vieram aqui para dar esses golpes, chegavam na casa da vítima, ainda faziam a vítima escrever uma carta para o banco de que autorizava a perícia nos cartões de crédito e aí, junto com eles, 20 maquininhas, né, de cartão de crédito, outros cartões de crédito até partido, porque eles ainda faziam a vítima quebrar depois o cartão de crédito. Toda essa situação vai ser averiguada, mas fica mais uma vez o alerta de que esse tipo de procedimento não existe. A gente vê os bancos mandando mensagens para os clientes, né, alertando, mas a gente ainda eventualmente noticia esse tipo de crime do cartão falso, que vem o representante do banco na porta do cliente buscar com o motoboy. Isso não existe, né? Serve de alerta aí para as pessoas que estão acompanhando o nosso jornal ficarem de olho. Agora, Vitória, pensa bem, um motoboy sem carteira de motorista, né? Felizmente, os agentes estavam passando ali, acharam por bem abordar esse motoboy e viram que ele trabalha com isso e não tem nem a habilitação para exercer atividade. Estranho, né? Então, estão presos e vão responder pelos crimes. Você vê como a polícia descobre, né? Criminosos agindo sem vergonha nenhuma, transitando, né? Cheio de cartão, máquina. E ainda, né, integrante dessa organização criminosa, que eu acredito, né, que seja ainda mais apurado para saber se outras pessoas fazem parte também desse mesmo esquema. Mas que bom, né? Fica aí o alerta. Obrigada, Raíssa, pelas informações. E a Polícia Militar prendeu um homem especialista em roubo de caminhonetes e com diversas passagens criminais. Ele foi detido em Taguatinga. Os policiais avistaram um criminoso com uma caminhonete que havia sido roubada na Asa Sul. Deram ordem para ele parar, mas ele ignorou e tentou fugir. Depois da perseguição, ele foi capturado e conduzido à 12ª DP. O homem possui diversas passagens por furto, receptação e adulteração de veículos. A gente ouviu a vítima desse roubo. Vamos ver. Eu tive uma surpresa hoje à tarde, onde meu carro foi roubado ou furtado na porta do meu escritório, hoje às 4 horas da tarde. Em 35 minutos, para minha surpresa, a equipe TOR da PM achou o meu carro, me ligou, levou para a delegacia de Taguatinga e já ficou tudo resolvido. Vou aguardar apenas fazer a perícia para poder retirar o carro. Mas eu queria agradecer toda a equipe da polícia, em nome da Polícia Militar do Distrito Federal, que realmente a gente tem, deve e pode acreditar. Nota 10. Isso aí. De volta ao noticiário político, apesar dos ataques terroristas do último final de semana, o presidente Lula mantém a agenda com foco na divulgação das primeiras medidas econômicas do governo. O repórter André Anelli tem mais informações. A gente vai entrar com o André? Gente, em um segundinho, estamos vendo aí imagens do último domingo. O André Anelli daqui a pouquinho vai entrar para falar sobre o plano econômico do governo, o encontro, né, do presidente Lula, que teve hoje de manhã, está lá no Palácio do Planalto, na verdade, encontrou mais cedo com jornalistas e a gente acompanha agora as imagens ali do último domingo.
A gente já tem o André posicionado? Bom, daqui a pouquinho então a gente vem com o André. Agora então é a Débora Bergamasco que vai falar com a gente. Débora Bergamasco, que teve hoje de manhã, esteve em um café da manhã com o presidente Lula e vai passar as informações, o que foi discutido. Débora Bergamasco, nesse café da manhã, conta pra gente os detalhes, por favor. Bom dia, Vicky, Mateu dentro da sua barriga, bom dia a todos. Olha, estou aqui no Palácio do Planalto, acabamos de descer aqui para o térreo do Palácio do Planalto, acabamos de sair do café da manhã, foi um pouco mais estendido. Então foi assim, ele chamou as pessoas que cobrem, os jornalistas, repórteres cinematográficos e fotográficos, para participar de uma conversa, para cada um que está aqui todo dia no Palácio do Planalto poder se apresentar. Então começou com todo mundo falando, se apresentando, falando o nome, de qual veículo era. É comum que isso aconteça, no governo Lula acontecia, Vicky, Dilma Rousseff também, Michel Temer também, e no governo de Jair Bolsonaro, no comecinho do governo, no primeiro ano, aconteciam esses cafés, mas depois eles foram suspensos e Bolsonaro não recebeu mais a imprensa dessa maneira. E agora Lula retoma essa prática. E aí ele fez um discurso longo e depois abriu para perguntas. Eu vou começar falando um pouquinho sobre o que rolou no discurso dele e também nas respostas. Vamos começar pela área econômica, que afeta a nossa vida no dia a dia, né, Vicky? Olha, ele falou que esse mandato dele, ele terá 3 obsessões. A primeira, com a questão da educação. Ele disse que está especialmente preocupado com a defasagem de estudo das crianças que ficaram ou fora da escola ou com defasagem por conta da pandemia. Então, ele disse que é muito importante a concentração mesmo de esforços dos profissionais, do governo federal, estados e municípios para tentar ajudar com que essas pessoas no ensino médio, no ensino fundamental, básico, possam realmente corrigir esse déficit e que as crianças elas possam aprender de uma maneira mais efetiva. É uma grande preocupação. A segunda obsessão que ele disse é em questão da saúde. E da saúde a gente não está falando da saúde de quem tem dinheiro para pagar ou planos de saúde caro, ou então médicos particulares caríssimos, né, que depois ainda deduz no imposto de renda. Ele está falando da pessoa que vai na UPA, da pessoa que tem que ir no posto de saúde, na emergência, né, no hospital público, porque ele disse, olha, às vezes a população até consegue o primeiro atendimento. Ali passa num clínico geral e tal. Aí o médico recomenda, encaminha para um especialista, para exames, para especialista, e aí às vezes a pessoa fica um ano na fila e não consegue passar por um especialista. Então ele disse que essa fila de exames, de especialista, de cirurgias, é algo que eles vão atacar e contou pra gente também que em breve vai anunciar um grande e robusto plano de vacinação, não só de Covid, mas de todas essas vacinas que estão atrasadas, né? Ele quer fazer uma campanha forte de vacinação, e aí a gente está falando até de poliomielite, por exemplo, que já estava erradicada, né, e que você começa a ver novos casos porque as pessoas não estão levando seus filhos para tomar a gotinha. E em terceiro lugar, ele falou sobre a grande obsessão dele, que é combater a fome. Então ele disse que quando ele concluiu 8 anos de mandato, tinha tirado o Brasil do mapa da fome e que agora ele relatou, né, que ele vê, que ele anda na rua durante a campanha, que ele viu muito andando nas ruas, as pessoas pedindo comida, as pessoas não estão pedindo só dinheiro, as pessoas estão pedindo comida para se alimentar porque estão passando fome. E ele fala, e quando ele fala isso ele se emociona, das pessoas com cartaz, que ele fala assim, às vezes a pessoa tem até vergonha de pedir, então ela escreve num papel, num cartaz e mostra no sinal e coloca o número do Pix, porque ela tem até vergonha de pedir, então ela só mostra aquele cartaz. E a gente que anda por Brasília, a gente vê isso, é muito comum. Então, na parte econômica, ele disse que na parte social, digamos assim, né, que afeta a nossa vida, ele falou sobre essas 3 obsessões. Ele tem 4 anos para fazer, por isso ele disse que ele tem muita pressa, e ele quer já agora se concentrar na atualização do cadastro único. E isso é muito importante, que a gente se engaje nisso para
para quem tiver com cadastro único desatualizado, que responda as perguntas, né? As pessoas vão ser provocadas, vai ter aí uma campanha para atualizar o cadastro único, para que as pessoas possam receber o Bolsa Família, inclusive o incremento de R$ 150 por criança de até 6 anos, de forma correta e com algumas contrapartidas também. Então ele disse que vai voltar a obrigatoriedade da criança estar na escola para os pais receberem o Bolsa Família, também ter a carteirinha de vacinação em dia completa, né? Então essas são e que as mulheres façam o acompanhamento do pré-natal também para continuar recebendo o benefício. Então ele fala da responsabilidade também do beneficiário e da atualização desse cadastro. Eles têm até 90 dias para fazer essa atualização, mas que eles estão correndo contra o tempo para deixar isso da melhor maneira possível, porque ele diz que é uma grande dificuldade você pegar o dinheiro e entregar na mão das pessoas que realmente precisam. Até porque, né, Vicky, a gente viu aí muitos exemplos de pessoas que não precisavam receber auxílio emergencial, que não precisavam receber o Auxílio Brasil e estavam recebendo porque ou burlando ou falhas no cadastro único, né? Então, essa necessidade aí para que o senhor e a senhora que realmente precisam possam receber e não que pessoas que não precisem, que têm dinheiro, estejam recebendo e tirando de outra pessoa que necessita. E por fim, se der tempo, eu gostaria de contar para vocês também. Agora é uma coisa mais política, assim, uma coisa de aquele clima de desconfiança que também é legal de contar. Ele está muito desconfiado da atuação das Forças Armadas, de parte dela. Por quê? Por conta do quebra-quebra que teve no domingo, né? Que eles destruíram o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e também o prédio do Supremo Tribunal Federal. Ele disse, olha, estou convencido de que houve conivência aqui de dentro, porque a porta do Palácio do Planalto não foi destruída, então a gente acha que alguém abriu para essas pessoas entrarem e quebrarem tudo e depredarem. Aí ele disse, olha, eu tenho uma boa imagem das Forças Armadas. O que são Forças Armadas, né? Exército, Marinha, Aeronáutica. Então, aí ele falou assim, eu tenho uma boa imagem das Forças Armadas, de quando eu trabalhei, quando eu fui presidente, o diálogo era ótimo, era tudo bom, mas agora eu não consigo confiar em tudo, porque eu vi no jornal, eu não tenho mais ajudante de ordem, geralmente um ajudante de ordem é um militar que fica, tipo uma espécie de faz tudo, uma pessoa que o presidente põe o pé para fora, ele está na porta e ajuda a fazer tudo. E ele disse, olha, eu não peguei um ajudante de ordem das Forças Armadas, eu peguei pessoas que estavam cuidando da minha segurança desde 2010, porque eu não confio mais, porque eu já vi no jornal que o motorista de um ex-ministro disse que ia me dar um tiro e que eu não ia subir a rampa. Outro tenente disse que ia me dar um tiro na cabeça. Como é que eu vou ter na porta da minha sala, cuidando de mim, uma pessoa que quer me dar um tiro? Então, esse clima de desconfiança nas Forças Armadas, ele disse que quer desmilitarizar também aqui o Palácio do Planalto e que a sociedade civil, partidos políticos, parlamentares, enfim, cuidem da democracia e que os militares cumpram o seu papel que está previsto na Constituição. Entre eles, a proteção da soberania brasileira em caso de alguma tentativa de ataque estrangeiro. Vicky. Obrigada pelas informações, realmente são medidas muito importantes, né, de serem analisadas, a questão dos benefícios, a questão de comprovação da vacina, que é tão importante. A gente viu, como você comentou aí, o número da poliomielite caindo, o número de crianças vacinadas e a doença voltando em outros países, então é uma preocupação de todos. E obrigada também por falar sobre esse clima aí nos bastidores, né, esse clima de desconfiança que eu acredito que esteja, como o presidente disse, você narrou aí até hoje, rolando aí nesses bastidores. Obrigada, Dé. E o governo federal sancionou uma lei que facilita a localização de doadores de medula óssea. Atualmente, mais de 650 brasileiros aguardam na fila por um doador. Há 2 semanas, Bruno fez o transplante de medula óssea e renovou a esperança de cura da leucemia. O doador foi o irmão, que é 50% compatível. O jovem esperou 1 ano e meio por alguém que tivesse 100% de compatibilidade, mas a única pessoa encontrada ficou doente. É difícil chegar até aqui, mas não é possível. A gente tem que ser forte porque é possível e dá certo. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, cerca de 650 brasileiros aguardam hoje na fila por uma medula que não seja de familiar. Por outro lado,
Há cerca de 5,5 milhões de doadores cadastrados no Banco Nacional, o terceiro maior do mundo e o único de caráter público. O problema é conseguir localizar as pessoas compatíveis. Os doadores voluntários cadastravam apenas o telefone e e-mail. Agora, com a nova lei, eles devem fornecer mais dados que facilitem a localização. Mais de 5 mil doadores brasileiros não foram contatados no ano passado por falta de atualização do cadastro. Nessa etapa se perdem oportunidades e tempo, né? Então, essa lei ela vem em boa hora no sentido de que a gente possa contactar com mais facilidade, ser mais assertivo nessa escolha do doador. O presidente Lula vetou o trecho do projeto de lei que autorizava os bancos a ligar para os irmãos de doadores mortos para pedir doações. A justificativa é que esse artigo fere a Lei Geral de Proteção de Dados. Os pacientes têm pressa. Bruno agora só quer voltar para casa. Eu pretendo comer bastante comida de casa, engordar, recuperar minha vida, estudar. E apesar dos ataques terroristas do último fim de semana, o presidente Lula mantém a agenda, como a gente mostrou. A Débora Bergamasco trouxe aí pra gente algumas informações. A agenda também com foco na divulgação das primeiras medidas econômicas do governo. Agora o repórter André Anelli tem mais informações sobre o assunto. André, boa tarde. Conta pra gente os detalhes. Oi, Vitória, muito boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o SBT Brasília. O governo federal tem, então, uma prioridade, um objetivo de aumentar a arrecadação, porque tem uma meta de diminuir o déficit fiscal primário, que para 2023 está previsto em 231 bilhões e meio de reais. Esse é o montante, então, que faz parte do orçamento lançado no ano passado pelo então presidente Jair Bolsonaro. Então, a meta é diminuir esse valor, diminuir o déficit fiscal primário. E para conseguir, então, atender a esse objetivo, o presidente Lula tem uma série de reuniões agora à tarde também, uma delas com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também com a ministra do Planejamento, Simone Tebet, além de outros auxiliares ali que fazem parte da pasta econômica. Como você disse, né, Vitória, o presidente Lula tem mantido, então, essa agenda de prioridades, principalmente no setor econômico, para mostrar, então, para os manifestantes golpistas do último final de semana que, na verdade, os poderes continuam trabalhando normalmente, inclusive aqui direto do Palácio do Planalto, onde acontecem essas reuniões, então, e aconteceu agora há pouco esse café da manhã com os jornalistas e que a Débora trouxe as informações para a gente, Vitória. Obrigada, André, pelas informações. Agora, olha só essa história. A gente sabe que fake news ou notícia falsa tem o poder de provocar as situações mais inusitadas, colocar a vida de pessoas em risco, né, e até a democracia de um país. As manifestações terroristas que vimos no último domingo foram resultado também das influências negativas nas redes sociais. Em particular, a vida de um funcionário do Banco do Brasil foi envolvida nessa triste história. É que viralizou uma foto dele na internet junto com um vídeo do golpista que defecou em cima de uma mesa dentro do STF. E a mensagem que aquele manifestante é esse servidor, né? Na verdade, aquele manifestante não é esse servidor. Vamos ver na reportagem. Uma cena horrível de total desrespeito para quem assiste e com as instituições atacadas nas manifestações do último domingo, na Praça dos Três Poderes. Para complicar ainda mais, alguém, ainda não se sabe quem, resolveu publicar este vídeo com a foto deste servidor do Banco do Brasil, apontando que era ele, o terrorista gravado neste ato deplorável. Tiago Albuquerque só foi saber que havia virado vítima de fake news muitas horas depois. Ele estava em viagem com a família pelo interior de Goiás. Ficou sabendo do que fizeram com ele ao receber mensagens de amigos que moram até em outros países. E ele está muito assustado com tudo o que vem passando. Bem abalado psicologicamente, tive apoio de alguns familiares e de alguns colegas e também de outras pessoas que continuam acreditando nessa falsa acusação, mesmo depois de várias provas
vamos dizer assim, já demonstradas e, inclusive, né, noticiários que já saíram nas redes sociais e em veículos de comunicação, informando que não era eu. Também existe um movimento dentro da organização, que eu já fiquei sabendo ontem também por meio de colegas, que ainda existem funcionários insistindo que sou eu a pessoa e denegrindo a minha imagem para o público e para a organização. Então, assim, não existe nenhuma condição para eu retornar ao trabalho que seja psicológica. Vou ficar longe da minha família para evitar que, se alguém me identificar e ocorra algum ato de agressão física ou verbal, isso acabe repercutindo na minha família. Então, eu vou ter que ir para um local seguro e desconhecido de todas as pessoas que eu amo, até que tudo isso se esclareça. Logo no início da manhã da segunda-feira, pelo noticiário, eu tomei conhecimento que haviam já 1000 mandatos de prisão. E o nome que estava vinculado à pessoa que estava supostamente defecando no STF era o meu. Diga-se de passagem, pelo que eu vi, foi o ato mais deplorável que aconteceu, mais repugnante. E a minha imagem está vinculada a isso. Tá? Outra preocupação é o quê? Como é que a minha vida vai seguir daqui para frente, a dos meus familiares? A gente entra numa instituição e a gente passa a ter o sobrenome dela, né? Por exemplo, eu sempre fui o Thiago do Banco do Brasil, agora o meu nome mudou. Até uma palavra pejorativa com menção a quem defeca. Eu tenho uma filha de 2 anos e meio que está prestes a iniciar o seu ciclo escolar. Eu tenho muito medo dela sofrer bullying, de alguém me reconhecer, de apontar para ela, dos coleguinhas falar, ela é filha daquele cara lá que fez aquilo no STF. Entendeu? Isso tomou uma repercussão muito grande e isso ficou durante 48 horas sendo replicado ininterruptamente nas redes sociais. Isso tomou uma proporção global. Eu tenho acesso a algumas ferramentas de busca que demonstram que isso chegou na África, nos Estados Unidos, na Europa. Inclusive, ontem eu fui contatado pela BBC Londres para você ver a situação de onde isso já chegou. O Banco do Brasil divulgou uma nota na página oficial na internet, afirmando que apurou o caso e que desconhece a identidade da pessoa que aparece no vídeo, assim como não há indícios de que se trate de um funcionário do Banco do Brasil na cena lamentável. O banco disse ainda que vai auxiliar nas investigações das autoridades competentes no que for necessário para identificar qualquer funcionário que possa ter participado de atos de vandalismo em Brasília. Tiago afirma que tem como provar que o golpista do vídeo não é ele. Eu tenho provas documentais, eu tenho provas de vídeo da cidade onde eu estava, né? O dano à imagem é irreparável, você pode amenizar, mas nunca mais será 100%. Então, qual a tranquilidade eu vou ter de ir num local público, num restaurante, numa padaria, num posto de gasolina, levar minha filha num parque, que a gente sempre teve esse tipo de contato? Isso eu não consigo ver que vai ser do mesmo jeito daqui para frente. Eu não sei como é que eu vou poder retomar minhas atividades de trabalho, trabalhando com atendimento ao público, com pessoas que possam ter tido acesso a essas imagens falsas e fraudulentas, porque não era eu. Como é que vai ficar a minha integridade? Como é que vai ficar a minha honra, a minha dignidade? Isso aí tudo acabou. Tá? Tô passando um momento muito difícil. Desde segunda-feira que eu não consigo dormir, com medo de alguém invadir onde eu tô, de ter uma agressão, de acontecer qualquer coisa do tipo. Tá? Não consigo me alimentar. A vida da gente acaba, essa que é a verdade. Minha vida acabou. Que coisa, né? Ainda sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o Dr. Frank de Oliveira, advogado especialista em direito digital. Doutor, obrigada pela presença aqui no nosso jornal. É um caso delicado, mas todos nós podemos acabar sendo vítimas, infelizmente, né, de fake news. Então, explica pra gente o que pode ser feito judicialmente nesse tipo de situação. Boa tarde. Boa tarde, Vitória. Boa tarde a todos e todas que acompanham o SBT Brasília. De fato, Vitória, aí nós temos vários direitos sendo atacados.
não só a Constituição, como o Código Civil e também o Código Penal protege ampliamente o direito da imagem. No caso desse senhor, a repercussão indevida dessa imagem afeta a honra dele, que tem uma relação com a dignidade humana, afeta a boa fama, que é o que diz respeito à sua reputação social, afeta também a respeitabilidade dele na sociedade. Então, essas consequências todas, se for interesse dele ou de qualquer pessoa que tenha uma situação semelhante, pode sim ingressar com uma ação em juízo, né, tanto por reparação, por dano moral, dano material, dano emocional ou também uma ação na ordem penal, porque os nossos códigos protegem a imagem amplamente. Até porque hoje em dia a velocidade que uma notícia se espalha é impressionante, né? Sim, nós estamos numa sociedade global de dados, né? Nós temos sistemas, redes altamente interconectadas. A velocidade de propagação desse conteúdo é o mais diverso e rápido possível. Muitas vezes, como o caso desse senhor, associando uma imagem não a um fato, ou seja, retirado de contexto, vinculando a imagem dele, o nome dele a um ato terrorista. E sim, depois fazer uma reparação no sentido de retirar esse conteúdo da rede não é algo simples, né? E isso acaba dialogando muito com o que nós chamamos de reputação digital. Esse conteúdo daqui 3, 4, 5, 10 anos ainda vai ser encontrado na rede. E daí vem essa preocupação legítima dele com a família, ou seja, não só a vítima, mas todos aqueles que estão próximos da vítima também podem ser alcançados pela construção criminosa de uma realidade de fake news. E ele teve a imagem compartilhada, não só a imagem, mas também dados pessoais. Teria como identificar quem começou a espalhar essa fake news? Olha, exatamente quem começou talvez possa ser tecnicamente um pouco difícil, mas o fato é que todo mundo que está propagando, que está impulsionando esse conteúdo falso, pode sim judicialmente responder por isso. Porque independentemente a pessoa fala, mas eu estou fazendo isso porque eu recebi. Isso não é justificativa para que você cometa um ato criminoso. Que você compartilhar uma imagem falsa de alguém associado a um ato terrorista, isso não só viola dimensões da esfera civil, mas também da esfera criminal. Então, todo aquele que compartilha, que replica esse conteúdo, pode ser responsabilizado pela prática. E como ele disse, nem aqui em Brasília ele estava viajando e foi surpreendido aí por colegas que passaram a informação. Você está sabendo? Era você? Enfim, então tudo isso interfere, né, na vida, na rotina dessa família. Absolutamente. Agora, talvez o que possa ser possível é identificar, a depender da natureza das informações pessoais, né, ou seja, o nome completo dele, aonde ele trabalha, se consegue identificar da onde surgiu essa informação, da onde houve o vazamento, talvez a organização que tinha esses dados possa ser responsabilizada. Não estou dizendo com isso que o Banco do Brasil tenha culpa nessa divulgação, porque lógico que o banco tem vários excelentes processos para garantir a segurança, a privacidade. De toda sorte, veja você que pode ter repercussão para a vítima, repercussão nos familiares e até mesmo repercussão para a instituição, organização que tinha que ter a cautela de cuidar de certos dados e deixou talvez de alguma forma esses dados serem expostos. E com todos esses dados, doutor, até outros crimes podem ser cometidos, né? A pessoa, um criminoso que tem acesso aí a dado, RG, CPF, nome completo, pode até usar o nome desse servidor para outros crimes, né? Exato. Como nós comentamos anteriormente, Vitória, nós estamos numa sociedade global de dados, né? Então, você tendo a imagem de uma pessoa, tendo dados pessoais, nome, CPF, endereço, profissão, filiação, tudo isso pode, com uma certa, entre aspas, facilidade, permitir a prática de outros delitos, né? A criação de uma conta virtual num banco, criação de cadastros em plataformas. Então, de fato, a exposição do dado pessoal numa sociedade global de dados pode gerar diversas repercussões negativas. Daí que vem a importância, né, do cidadão começar a ter uma cultura, né, um letramento digital e o cuidado cada vez maior com os seus dados pessoais. E um processo, né, na justiça pode tentar ajudar a acelerar a identificação dessa pessoa que aparece no vídeo lá no STF? Aí é um processo de investigação, né? E um processo de investigação não é feito a partir de um único elemento, né? O vídeo é um dos elementos, e lógico que é um elemento importante, né? Mas certamente eu penso que com as ações que estão sendo adotadas para o enfrentamento dessas ações antidemocráticas, várias pessoas serão identificadas, alcançadas, não só aqueles que estavam lá praticando o ato, mas também os que financiaram essas ações antidemocráticas, né? Ele entraria na justiça contra
alguém especificamente? Como que seria esse processo se essa pessoa do vídeo, ninguém se sabe ao certo, né? Quem é? Neste caso, esse senhor, ele pode ingressar com uma ação tanto na ordem civil, que é uma repercussão ou uma reparação pelo dano moral, veja que até um dano material, porque agora ele se encontra impossibilitado de trabalhar com receio, né? E daí ele vai buscar aí uma indenização por esta prática e também com uma ação criminal, que aí é um crime contra a honra. Quais são as pessoas sobre as quais ele pode ingressar com essa ação? Essas pessoas que estão replicando, uma vez identificada, as pessoas estão replicando esse conteúdo falso nas diversas plataformas, uma vez identificando essas pessoas, todas essas pessoas, né, elas são passíveis de estarem dentro de uma ação, sendo então chamadas a responder pela sua prática. E uma coisa que chamou a atenção é porque esse servidor está recebendo ameaças, né, nas redes sociais, pessoas que, com a identificação dele, sendo o autor aí desse vídeo, não do vídeo, né, mas dessa cena lamentável, ele está recebendo ameaças. Então, é outro problema que ele está enfrentando, né, porque a rede social dele agora está cheia de gente xingando por uma coisa que ele não fez. Vitória, veja que nós estamos, novamente, numa sociedade global de dados e nós temos que aprender e ter moderação na avaliação de notícias que chegam até nós. Então, me parece que as pessoas precisam aprender qual é o veículo que divulga certa informação. Esse veículo tem credibilidade? E a partir disso, então, nós buscamos cada vez mais veículos que têm credibilidade e não qualquer espaço na internet. E no caso desse senhor, como você bem disse agora, a repercussão também passa por essa questão da ameaça que gera um medo. E quando a pessoa está numa situação de medo, outros direitos delas acabam sendo afetados. Por exemplo, o direito de liberdade de ir e vir. Nesse momento, ele se encontra refém dessas notícias todas, talvez com receio dele e da família sair de casa, né? Porque ele mesmo comentou. Então veja que a repercussão ela é imensa, inclusive na liberdade de ir e vir. Ele se encontra agora com receio de ir ao parque, talvez com a filha passear. Então as pessoas, em termos gerais, nessa sociedade global de dados, precisam cada vez mais aprimorar o seu senso crítico. Qual é o veículo, qual é a fonte dessa informação? É um veículo confiável? E não sair a partir de qualquer coisa que encontra na internet, já fazendo um juízo de valor e atacando pessoas, né? Uma sociedade democrática, uma sociedade humana, não se resolve, não se constrói dessa forma. Se constrói com ponderação, com diálogo, com maturidade. Fica aí um alerta, né, doutor? Porque isso pode acabar com a vida de uma pessoa, pode trazer diversos reflexos aí, não só na vida dessa pessoa, mas em toda a família, né? Todo o ambiente em que ela vive. Obrigada, doutor Frank, pelas informações, por todos os esclarecimentos aqui no nosso jornal. Obrigado, uma boa tarde a todos. Vamos voltar ao noticiário local, porque lá em Santa Maria, uma loja foi furtada de novo. Não é a primeira vez que esse mesmo estabelecimento que vende suplementos alimentares sofre na mão dos criminosos. Não é isso, Mônica Vieira? Conta pra gente o que aconteceu e de quanto foi o prejuízo dessa vez. Pois é, Vitória, cansado aí esse comerciante ali da CL 216 em Santa Maria Norte, instalou um circuito de segurança para poder acompanhar ali a movimentação na porta da loja quando ela está fechada. E olha essas imagens, o homem usa uma barra de ferro ali para poder forçar a porta e entrar no estabelecimento. O prejuízo, Vitória, aproximadamente de R$3.000, fora os 2 aparelhos de celular que ele levou nesse furto que aconteceu em Santa Maria Norte. Só que aí com essas imagens o proprietário checou, né, para saber quem era, se era algum conhecido, e não há de ver que era um conhecido, um rapaz chamado Wellington. Ele tem 19 anos e estava passando pela CR 116. Quando ele foi abordado ali, as pessoas, a população tentou segurá-lo até a chegada da polícia, mas acabaram lixando ele, dando uma coça nesse homem que ficou caído ali no lugar. Mas o que acontece? A gente fica um pouco revoltado com essa situação. O pai de família, mãe de família, quem tem comércio sabe o quanto é difícil manter o estabelecimento com bons produtos para os clientes, tem a questão dos impostos, trabalha certinho, então fica assim indignado com a situação dessa. Eles acionaram a polícia, mas antes que a polícia chegasse, bateram aí nesse rapaz de 19 anos, nesse criminoso, mas vale lembrar que pelo Código Penal, você fazer justiça com as próprias mãos é um crime também. Está ali registrado no artigo
artigo 345. Então, o ideal é que as pessoas, quando se deparam com algum ladrão que furtou, roubou alguma coisa, tem que acionar realmente a polícia e não fazer justiça, que é o que dá vontade mesmo, porque nós somos seres humanos, a gente fica com muita raiva num momento desse, quando algo nosso é violado, mas não dá para fazer justiça com as próprias mãos. O ideal é realmente acionar a polícia. Nesse caso específico do Wellington, ele, antes de ser levado para a delegacia, depois da chegada da polícia, ele foi encaminhado para o hospital ali da cidade e só então foi registrado um boletim de ocorrência aí desse furto que ele provocou nessa loja de suplementos, onde causou um prejuízo aí acima dos R$3.000, viu, Vitória? Volto com você. É importante, né, Mônica, porque acaba que a pessoa se torna uma criminosa, sim, assim como a pessoa que cometeu esse crime contra ela. Obrigada pelas informações. Eu volto agora com o Maicon Leão, porque as mulheres que estavam em regime semiaberto podem ser liberadas para abrir espaço para outras detentas. Maicon, explica melhor essa história para a gente. Boa tarde mais uma vez. Oi, Vitória. Boa tarde novamente para você, para todo mundo ligado no SBT Brasília. A gente tem noticiado aqui que, por conta dos atos de domingo, mais de 400 mulheres foram presas e não tiveram a liberdade ali flexionada logo após a questão da academia. Elas foram, sim, conduzidas para o presídio feminino, a Colmeia. E aí a Defensoria Pública do Distrito Federal e a Defensoria Pública da União solicitaram ao Supremo Tribunal Federal que mulheres que estão lá na penitenciária cumprindo aquele regime semiaberto, que durante o dia elas podem trabalhar, mas são obrigadas a voltarem para passar a noite lá no presídio, possam dormir em casa. Elas passariam a ser monitoradas por meio de tornozeleira eletrônica e, com isso, conseguiriam abrir vagas para essas mulheres lá dentro do presídio, que deve acontecer após a audiência de custódia. Vitória, cerca de 120 mulheres apenadas que estão nesse sistema de regime semiaberto, que estão presas, mas que podem trabalhar e voltam para dormir no presídio, seriam beneficiadas. Cerca de 120 mulheres passariam a ser monitoradas por meio da tornozeleira eletrônica. Como a gente mostrou, no total foram mais de 1.200 pessoas que não foram beneficiadas por aquele quesito humanitário lá na academia da Polícia Federal, que são idosos com comorbidade, pessoas em situação de rua, pessoas com deficiência física e pais e mães acompanhados de crianças. Os demais foram conduzidos para o Complexo Prisional da Papuda e também para a penitenciária feminina. Está sendo montado, na verdade já está sendo realizado, um mutirão de audiência de custódia. Cada caso está sendo avaliado individualmente por meio de um plenário, assim como está acontecendo, Vitória, no STF, um plenário virtual. No caso das audiências de custódia, também estão acontecendo de forma virtual. Vários juízes federais do núcleo de custódia do Tribunal de Justiça do Distrito Federal estão se desdobrando aí em videochamadas simultâneas que estão acontecendo e irão seguir até mesmo pelo final de semana, das 8 horas da manhã até às 7 horas da noite, Vitória. Eles vão se revezando aí para avaliando cada caso e após essa audiência de custódia é decidido se a prisão é relaxada, a pessoa vai responder pelo ato em liberdade em casa ou se não. Se a prisão for convertida, essa prisão em flagrante, em preventiva, que é aquela que não tem um prazo determinado para acabar, enquanto as investigações estiverem em andamento, a pessoa continua presa. Aí, nesse caso, as pessoas que estão lá no núcleo de custódia 2, que é uma ala separada dos outros presos, para quem ainda não passou pela audiência de custódia, essas pessoas, tendo a prisão convertida, aí sim elas precisam seguir para outras alas do presídio. E por isso foi feita essa solicitação pela Defensoria Pública do Distrito Federal e também da União para que tenham vagas suficientes, já que não é todo dia que a gente tem um erro quantitativo como esse de mais de 1.200 pessoas presas de uma única vez. Os alvos dessa solicitação são especificamente as mulheres que estão ali já no semiaberto. Elas liberariam espaço para essas outras 400 mulheres que estão passando por audiência de custódia, tendo cada caso avaliado. De acordo com o Tribunal de Justiça aqui do Distrito Federal, até o fim da noite de ontem, 64 audiências de custódia já tinham sido realizadas. Vale lembrar que esse mutirão começou ontem e vai se estender aí até que seja finalizado. A gente tem aí o empenho de juízes do núcleo de custódia, de outras varas e também juízes federais atuando nesse mutirão aí das audiências de custódia, vamos chamar assim,
para resolver essa situação, que ainda deve demorar alguns dias. Também foi solicitado pela Defensoria Pública, Vitória, a liberação de pessoas em vulnerabilidade, que tem questão de humanitárias, mas essas pessoas já tinham sido liberadas. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal solicitou também uma vistoria para saber qual que era a situação, como essas pessoas estavam sendo tratadas lá no complexo prisional e, de acordo com o relatório, está tudo dentro dos parâmetros. Eles estão sendo tratados da forma como devem, com alimentação, higiene, todos os cuidados necessários. O que foi identificado foi reclamações pontuais, principalmente reclamações como eu não estou tendo contato com outros parentes meus que foram transferidos para outras alas ou para outros presídios, ou pessoas que fazem uso de remédio contínuo que ainda não tinha sido solucionado, mas que tudo isso tem sido acompanhado, inclusive por uma ala da Organização dos Advogados do Brasil. A OAB está acompanhando tudo de pertinho. E a gente, claro, segue atualizando. Então, para quem está em casa, está acontecendo desde ontem esse multirão aí de audiências de custódia que decidem se essas prisões individualmente, caso a caso, são relaxadas ou se elas são convertidas. O TJDF explicou para a gente ontem essas 64 audiências, mas não repassou se essas pessoas tiveram as prisões relaxadas ou convertidas. Vitória. Como acomodar tanta gente, né, Maicon? Precisa mesmo de um planejamento. Obrigada pelas informações. Agora eu vou chamar de novo a Raíssa Lomonte para contar para a gente um caso que aconteceu lá no Sol Nascente. Deixa eu ver, Raíssa, se eu entendi bem. Um casal estava levando a filha para a creche quando os assaltantes se aproximaram e abordaram aí os pais dessa criança. Conta para a gente os detalhes. Boa tarde mais uma vez. Oi, Vitória, boa tarde a todo mundo que chegou agora. Sabe o que me impressiona? Esses crimes que a gente tem noticiado são de manhã, à luz do dia, as pessoas ainda estão acordando, saindo de casa, indo trabalhar. Essa família estava se preparando para levar a filha deles para a creche. E aí a mãe deixa a menina no veículo, vai fechar o portão de casa. E aí, quando ela retorna, os assaltantes chegam em uma moto, rendem o pai, que tem 34 anos. A mãe rapidamente, no desespero, tira a menina do carro. Enquanto isso, o pai sai com a mão até para cima, né, para mostrar que não ia reagir. E um dos assaltantes entra no carro. Inclusive, de acordo com o boletim de ocorrência, quando o pai foi passar o telefone para o assaltante, o assaltante até se assustou e efetuou um disparo. Felizmente, a arma não funcionou. Mas imagina a tensão, né? O perigo que essa família viveu ali. Até quando a mãe vai tirar a menina do carro também, né? O assaltante poderia ter se assustado e efetuado outros disparos. E choca também que não importa mais se tem criança perto, se tem criança no veículo, né? Eles assaltam, atiram, enfim. Um dos assaltantes vai na frente com a moto e o outro entra no carro, né? Depois que a família deixa ali sem entender ainda o que está acontecendo, o assaltante entra no carro e os dois seguem então. De acordo com o boletim de ocorrência, além do veículo, os assaltantes levaram cerca de R$4 mil, celulares e pertences pessoais das vítimas, né? O carro ainda não foi recuperado. Aí, Vitória, só para atualizar, de acordo com a Secretaria de Segurança, de janeiro a novembro de 2022 foram registrados 572 roubos de veículos só em Ceilândia. Então, os dados aí atualizados, inclusive teve um aumento. A partir de setembro, esse número aumentou. Talvez um sentimento de impunidade por parte dessas pessoas que já não estão ligando se tem câmeras, porque foi tudo gravado, né? Se tem câmera, se tem criança, se é de manhã ou se não é, isso já não está mais importando, como a gente tem noticiado aqui. E a polícia pede que quem souber qualquer informação sobre esse veículo ou sobre esses assaltantes, entre em contato pelo telefone 197 e faça essa denúncia, né? Para que, quem sabe, essa família possa recuperar o carro. Felizmente, ninguém se feriu, né, Vitória? Mas os bandidos até tentaram ali disparar contra o pai dessa família. E felizmente ninguém saiu ferido e se preparavam para levar a menina para a escola, para a creche. Tem que passar por todo esse pânico, né? Isso foi ontem de manhã. Imagina o desespero dessa família, o susto, né? Vendo alguém apontando uma arma na sua cara e você não ter o que fazer ainda com a sua criança, né? O seu bebê atrás ali no banco de trás, indo levar a criança para a creche. É revoltante. Obrigada, Raíssa.
Vamos falar agora de saúde. A alta dos casos de doenças respiratórias fora de época em crianças tem chamado a atenção dos médicos em todo o país. Depois de 11 dias internado, 10 entubado, Theo teve alta, mas agora voltou ao hospital. E ele não tem nem 4 meses. Ele estava assim, só com o nariz escorrendo e com tosse. Aí ele começou a ficar muito cansado, fazer muito esforço. E aí viram que era bronquiolite, né? É uma infecção que afeta os bronquíolos, dificultando a respiração, provocada pelo vírus sincicial respiratório, comum no outono e inverno. Bom, era assim. A incidência vem crescendo há 4 semanas no país, com destaque para o Espírito Santo, Minas Gerais e Roraima, e se mantém alta no Sul, Distrito Federal e São Paulo. Este médico da Sociedade Brasileira de Infectologia explica por que as crianças estão adoecendo em pleno verão. Desde que nós estamos com a pandemia, algumas medidas que nós tivemos, como o uso de máscaras e tudo mais, evitaram a doença pelo vírus respiratório no início. Então, nós tínhamos uma taxa de infecção muito menor pelo vírus respiratório. O que significa que hoje nós temos muito mais crianças suscetíveis à infecção. Na capital paulista, num dos hospitais de referência da rede pública, houve um aumento de 30% dos casos. Neste, que é particular, o vírus foi confirmado em quase metade das crianças testadas. Ele é a principal causa de pneumonia infantil, podendo levar à morte. Entre os que se recuperam, muitos desenvolvem asma. Como se viu, o vírus sincicial respiratório é potencialmente grave e não tem vacina contra ele. Por isso, segundo os médicos, é tão importante proteger as crianças contra os outros vírus, para os quais já existe imunizante, evitando assim que o diagnóstico avance para um quadro de saúde ainda mais complicado. Obviamente, a gente não pode ter a expectativa de que eu vou vacinar o meu filho contra a influenza e ele não vai ter infecção pelo vírus sincicial respiratório. Mas, uma vez ele estando protegido contra a influenza, a chance dele ter uma co-infecção, quer dizer, se infectar ao mesmo tempo ou sequencialmente por 2 vírus diferentes, diminui. E assim, mais rapidamente, recuperar o sorriso e a energia para brincar. Voltar à política, né? Porque o presidente Lula sancionou a lei que tipifica a injúria racial ao crime de racismo, que é inafiançável. A pena foi ampliada para até 5 anos de prisão. A Raíssa Lomonte tem mais informações. Boa tarde, Raíssa. Mais uma vez é com você as informações. Olá, Vitória. Olá, pessoal de casa. A injúria agora é um crime de racismo. A proposta, que foi já aprovada pelo Congresso, sancionada pelo presidente Lula, aumenta a pena. Olha, são muitos pontos, viu, Vitória, para a gente falar sobre esse assunto. Então, já vou chamar aqui a sua xará, a Victoria Cavassani, secretária-geral da Comissão de Igualdade Racial da OAB, que vai explicar direitinho para a gente o que muda a partir de agora. Seja bem-vinda, secretária. Obrigada pela sua participação. Às vezes, esse tema gera até alguma confusão, né? Enfim, o que muda agora com essa sanção do presidente Lula? Bom, o marco dessa lei significa muito para a população negra, porque ela pacifica o entendimento que já vinha sido trazendo pelo STF, porque já tinha equiparado o crime de injúria ao crime de racismo, tornando ele imprescritível e inafiançável. E agora, além desse reconhecimento como um tipo legal de racismo, a gente tem o aumento da pena, que antes era de 1 ano a 3 anos e agora passa a ser de 1 ano a 5 anos. Inclusive, podendo ser aumentada se o crime for praticado por 2 ou mais pessoas. Doutora, qual a diferença prática de uma injúria racial para o crime de racismo? A injúria racial, ela acontece quando um indivíduo específico sofre um crime, uma discriminação em razão da cor, etnia, raça ou até mesmo pela religião. Enquanto o racismo, ele atinge a coletividade, ele abrange a toda a população negra, como, por exemplo, uma pessoa que deixa de entrar num cargo público ou num emprego em razão de discriminação pela sua cor. Qual a importância dessa mudança? A importância é não ter mais essas distinções. A punibilidade hoje no Brasil pelo crime de racismo, ela já é bem complicada. Quando a gente ainda tem essa distinção do que é o que foi cometido contra uma pessoa específica para o que é cometido contra toda uma coletividade, gera muitas dúvidas e muitos debates e às vezes até mesmo uma impunidade. Então, equiparar esses 2 tipos penais, elencando todos eles, até mesmo o racismo religioso, como crime, faz com que todo ande no
mesmo patamar e traz um ganho muito grande de uma possível expectativa de criminalização das pessoas que cometem esses crimes. Eu ia justamente perguntar para a senhora a respeito do racismo religioso, que não tem sido tão falado, né? Alguns outros pontos não têm sido tão abordados, mas o que seria então racismo religioso? O racismo religioso hoje no Brasil, de uma forma bem prática, e abstendo um pouco da questão teórica, é aquele que é sofrido pelas religiões que são praticadas por pessoas tradicionalmente negras, porque as religiões de Umbanda, Candomblé foram trazidas pelos negros na época da escravidão e são cultuadas em sua grande maioria por negros e são as que mais sofrem essa violência, né? E a violência não é justamente só por ser uma religião, é por ser uma religião praticada por pessoas negras. Acho que esse é o ponto mais forte assim, do racismo religioso. E ter o reconhecimento de que a coisa negra é tida como ruim, como do mal e sofrer essa discriminação é um ponto muito, muito, muito importante para a gente hoje. Agora, doutora, vivemos em um tempo assim moderno, que é tudo feito pelo celular, muito racismo a gente vê nas redes sociais. E aí, quando se trata desse crime feito de forma digital? A pena pode ser aumentada agora, graças a Deus, que é uma das coisas que a gente mais vê hoje em dia, é crimes de racismo acontecendo pela internet e as pessoas achando que vão ficar impunes. No texto da lei, sancionada ontem pelo presidente, a gente também tem a previsão dos crimes de racismo cometidos na internet. A pena pode ser aumentada, inclusive nesses casos. Porque, por exemplo, a pessoa pode criar um fake, né? Não vai ter o rosto dela ali, não, eu posso ofender alguém, né? Praticar injúria racial, porque eu não tô utilizando meu nome, mas então quem for pego vai pagar. E vai ter a pena aumentada, não vai ser a pena no patamar. Inclusive, pode sofrer a pena de multa. Além dos 2 a 5 anos, a pena de multa também. Doutora Victória, qual o recado, então, para a sociedade? Né? A gente já está em 2023, né? Não tem mais espaço para racismo e injúria racial. Eu acho que é bom as pessoas tomarem nota, ficarem atentas às posturas que têm, até mesmo em questões recreativas, né, de diversão. Racismo não é brincadeira, racismo não é mal entendido. Temos agora, inclusive, o aumento da pena de 1/3 à metade, quando ocorrido nesses eventos humorísticos, esportivos. Então, não dá mais para a gente tolerar. E a lei vem aí para poder ajudar a criar um obstáculo, uma barreira para essas atitudes racistas e preconceituosas. E só relembrando, é um crime inafiançável, né? E aí, quem for o culpado desse crime, como é essa pena? Então, a pena vai ser a de 2 a 5 anos, porém não vai ter nem estipulação de fiança e nem mesmo vai ocorrer a prescrição do crime. Ou seja, independente do tempo que passar, a pessoa, quando ela for identificada, ela vai ser criminalizada. Tá certo, doutora Victória, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Olha, uma informação adicional então, só reforçando o que a doutora já falou, quem for pego praticando esse crime em espaços como estádios, né, que a gente vê muito, estádio, teatros, fica também impedido de entrar nesses lugares por 3 anos. Vitória, com você. Raíssa, eu só queria fazer um questionamento aí à doutora, porque a gente mostra aqui no jornal, né, vem mostrando, tiveram casos de racismo, injúria, enfim, em restaurante. A gente mostrou um tempo atrás de uma enfermeira que agrediu ali, né, xingou uma funcionária que estava trabalhando ali, era uma segurança de uma festa. Esses casos foram tipificados como injúria, essas pessoas pagaram fiança, então a gente fica com essa sensação de que a justiça não é cumprida, né? Que essas pessoas passam por isso todos os dias e parece que vão continuar passando. Se a doutora pode falar que essa tipificação, né, essa mudança vai trazer um alívio melhor, vai melhorar essa questão da punição desses criminosos. Doutora, a nossa apresentadora Vitória, ela está falando que às vezes a gente noticia até pessoas que sofreram racismo e injúria racial em restaurantes, em espaços públicos e talvez houvesse uma sensação assim de impunidade, né? Então, quando a lei é mais rígida, isso pode trazer efeitos para a nossa sociedade na prática. A gente pode esperar até uma redução nesses casos? Bom, essa é a expectativa que nós temos, né? De que aconteça essa redução e que a lei se torne efetivamente uma barreira.
Porque como nesses exemplos que ela deu, né, de restaurantes, espaços públicos, via de regra o racismo ele é cometido contra uma pessoa, ou seja, ele era enquadrado dentro da injúria racial, a injúria era sempre vista como um crime menor, um crime mais brando, que não tivesse uma sanção que fosse efetivamente alcançada. E agora com a equiparação dos dois tipos penais, não tem mais essa conversa. Racismo, injúria racial, estão todos no mesmo patamar, inclusive sendo inseridos na mesma lei. Inclusive, a gente eventualmente até vê vídeos, né, de pessoas ofendendo algum prestador de serviço, né, falando da cor do prestador de serviço. E também quem testemunha esse tipo de ação pode também denunciar. Sim, por favor. Quem testemunha esse tipo de situação, inclusive, deve encorajar a pessoa que está sofrendo esse crime. Porque muitas das vezes nós, como pessoas pretas, nos sentimos tão acuados e tão envergonhados com essa situação que não conseguimos efetivamente nos mobilizar para conseguir fazer a denúncia desses crimes. Então, muitas das vezes, quem está ali testemunhando pode ser uma base de encorajamento para acolher aquela pessoa e poder fazer um encaminhamento à delegacia e às autoridades competentes. Vitória, não tem mais espaço para esse tipo de crime na nossa sociedade, né? A gente espera, então, reflexos, né, dessa lei mais dura para quem insiste em cometer injúria racial. Isso, Raíssa, obrigada. Agradeço a participação da doutora aqui com a gente também. Obrigada, boa tarde. Vamos falar de saúde agora. A cantora Preta Gil descobriu um câncer no intestino. Pelas redes sociais, ela comunicou fãs e amigos do diagnóstico e pediu boas energias para enfrentar o tratamento. Foi a própria cantora de 48 anos quem fez o anúncio. O diagnóstico veio após 6 dias de internação neste hospital na zona sul do Rio, onde Preta Gil deu entrada na semana passada com fortes dores abdominais. Na noite da última terça-feira, ela escreveu nas redes sociais sobre a doença e a previsão de início do tratamento. Preta ganhou o carinho do pai, Gilberto Gil, que também fez uma publicação. O Instituto Nacional de Câncer estima que mais de 45 mil brasileiros serão diagnosticados com tumores no intestino este ano. O adenocarcinoma, descoberto por Preta Gil, é o tipo mais frequente de câncer coloretal. Além da herança genética, fatores como obesidade, sedentarismo, tabagismo e alcoolismo aumentam os riscos da doença. O diretor de oncologia do INCA explica que o tratamento pode aliar cirurgia com químio e radioterapia. A gente consegue curar um grupo de pacientes até com doença avançada, associando cirurgias melhores, com suporte pós-operatório melhor, que permite cirurgias mais complexas também. Foi assim com o Neguinho da Beija-Flor, que precisou retirar 40 centímetros do intestino. Após realizar o procedimento, vieram sessões de químio e radioterapia. Eu operei dia 28 de julho de 2008 e fiquei curado em 1 ano e meio depois. É o que ele deseja para a Preta Gil. Eu passei pelo mesmo problema, estou aí, curadíssimo. Papai do céu te ama e você já está curada. É isso aí. E dados divulgados pelo Instituto do Câncer estimam que aproximadamente 45 mil brasileiros sejam diagnosticados com câncer de intestino por ano. Eu estou ao vivo agora com o médico oncologista Márcio Almeida, da Oncoclínicas Brasília. Doutor, obrigada por conversar com a gente. Eu quero te perguntar o seguinte: o que torna esse tipo de câncer tão comum? Boa tarde, obrigada pela participação. Boa tarde, obrigado pela oportunidade de discutir isso aqui. Aqui no nosso consultório, aqui na Oncoclínicas, a gente sempre discute com o nosso paciente. A gente teve um probleminha técnico. Se der, daqui a pouquinho a gente recupera e conversa sobre o assunto com um oncologista. Bom, vamos falar sobre política, porque a ministra do Planejamento apresentou os nomes dos primeiros secretários da equipe. Simone Tebet disse que o presidente Lula orientou os ministros da equipe econômica para acelerar as propostas para a área. Antes de anunciar os nomes dos primeiros secretários da pasta de planejamento, Simone Tebet disse que a ordem número 1 de Lula é a defesa da democracia. Lamentavelmente, o que nós estamos vendo são tentativas de um retrocesso civilizatório, de se alcançar o poder de forma golpista, para não dizer de outra forma, violando a soberania popular. Dos 5 secretários, 2 são mulheres.
No planejamento, Leane Lemos, que já exerceu a função no Distrito Federal e no Rio Grande do Sul. Renata Amaral vai assumir a Secretaria de Assuntos Econômicos, Desenvolvimento e Financiamento Externo. Gustavo Guimarães, que era cotado para compor a equipe de Alckmin na pasta da indústria, será o secretário executivo de Tebet. Depois de anunciar a equipe, a ministra confirmou que ainda busca outros 8 nomes para as secretarias. Estamos conversando com homens e mulheres pretos, pardos, enfim, para que a gente possa ter o Brasil aqui dentro do Ministério do Planejamento. São pessoas que vão vir primeiro pela sua capacidade pessoal e experiência profissional. Simone Tebet reforçou que a equipe dela já trabalha com as outras pastas que compõem a área econômica e também com a Casa Civil do Palácio do Planalto. A expectativa é que ainda nesta semana o ministro Fernando Haddad apresente um plano para aumentar as receitas e cortar as despesas públicas. Haddad deve indicar, por exemplo, o que irá acontecer com a isenção dos impostos federais da gasolina e do álcool, que tem validade até o fim de fevereiro. E tem um medo que faz muita gente perder ótimas oportunidades na vida, é o medo de voar. Para muita gente é só um friozinho na barriga ou situação incômoda durante uma viagem de avião. Em casos mais graves, o quadro pode evoluir para um transtorno. A boa notícia? É possível contornar o problema. Depois de um ano inteirinho de trabalho e estudo, nada melhor do que planejar uma viagem e embarcar num avião, certo? Nem sempre. Toda vez que eu tenho alguma viagem assim perto, todo dia eu sonho com um acidente de avião. Ou com um avião caindo e eu vendo, ou com eu no avião caindo. Então assim, eu fico desesperada, sabe? Várias vezes eu cogitei até não viajar para lugares longes pelo meu medo de avião. Maria Alice não está sozinha. Para muita gente, a ansiedade vai às alturas só de se imaginar em um avião. Um levantamento feito pelo Ibope revelou que 42% dos brasileiros têm medo de voar, alguns mais, outros menos. E de cada 5 passageiros, 1 precisou de ajuda psicológica na hora de viajar. Essa psiquiatra explica que a sensação de quem tem medo de voar vai do medo normal, passando pela ansiedade e até um quadro mais grave, que precisa ser tratado. Quando a gente fala de fobia, a gente está falando de um medo irracional e incontrolável que traz um prejuízo clinicamente significativo. Por exemplo, eu deixo de ter oportunidade de trabalho, se eu ganhei uma viagem de avião, eu não vou. A gente tem um comportamento evitativo em relação a isso e isso traz um prejuízo clinicamente significativo. Ela alerta que nesses casos a pessoa não deve tomar nenhum remédio por conta própria nem abusar de bebidas alcoólicas no voo. O problema, segundo a médica, pode ser agravado. É muito grave você experimentar pela primeira vez, né, uma medicação que você nunca usou e sem prescrição médica. A chance disso dar ruim no voo é muito grande. Uma dica é a pessoa se organizar antes mesmo de chegar ao aeroporto. É o que o Carlos e o Igor fazem. Arrumar as bagagens, quanto aos horários, que você tem que chegar com antecedência no voo. Isso, com certeza, te deixa menos ansioso do que se você não tivesse preparado com antecedência, né? Caso de turbulência, procuro dar uma lida e com o tempo a gente vai se acostumando, mas o livro ajuda um pouquinho. A gente abstraía a tremedeira do avião. Lembra da Maria Alice do início da nossa reportagem? Ela também tem uma técnica para ficar mais tranquila. Eu sempre seguro a mão de alguém que está do meu lado, né? Porque dá uma confiança assim e tento dispersar assim minha mente para não pensar no meu medo. Eu sou uma dessas pessoas, viu? Porque eu viajo de avião tranquilamente, só que não, né? Meu marido que o diga, ele fica com o braço todo marcado, porque qualquer mexidinha eu já dou aquela respirada, até sofrio. Mas eu vou, não deixo de aproveitar, mas é difícil mesmo, eu sei o que essas pessoas passam. Bom, e o Batalhão Ambiental resgatou um ouriço que foi atropelado na BR-190 em Braslândia. O próprio motorista chamou os policiais. Agora o bichinho vai receber tratamento médico e depois será devolvido ao cerrado. Olha só que fofura, gente. Trabalho espetacular mesmo do Batalhão Ambiental. Bom, agora de Brasília, nós vamos direto para o Rio de Janeiro. Dados divulgados pelo Instituto Fogo Cruzado mostram que, de cada 4 vítimas de bala perdida na cidade carioca, 1 morreu. O levantamento aponta que, em 6 anos e meio, 1.000 pessoas foram vítimas de bala perdida. Em mais de 60% dos casos, havia ação policial. Há quase 2 anos, a neta de Dona Sayonara morreu com um tiro de fuzil durante uma operação policial. Kathleen Romeu estava grávida. 2 PMs foram denunciados,
mas ainda não foram julgados. Minha neta era uma pessoa alegre, trabalhava, esforçada. Esses homens trabalham erradamente. Até agora eles estão soltos. Nos últimos 6 anos, 1.000 pessoas foram atingidas por balas perdidas na região metropolitana do Rio. 229 morreram e mais de 700 ficaram feridas. 108 vítimas foram baleadas dentro de casa e outras 16 em creches e escolas. Balas perdidas também atingiram 18 pessoas no transporte público. A pequena Agatha Félix morreu com um tiro de fuzil dentro de uma van em 2019. Um policial militar é acusado de ser o autor do disparo, mas ele ainda não foi julgado. O levantamento mostrou que, na maioria dos casos, essas pessoas foram atingidas na presença de policiais, principalmente durante operações da PM em favelas. Ao todo, mais de 600 vítimas foram baleadas nesse tipo de situação. 162 morreram. Os dados são do Instituto Fogo Cruzado, já que desde 2012 o Estado não divulga estatísticas sobre vítimas de balas perdidas. Para a coordenadora da pesquisa, o governo deveria investir em investigação. A maioria das operações policiais, elas são feitas em bairros e periferias que são muito populosos. O Estado ele precisa pensar que existe muita gente ao redor ali e que essas pessoas que não têm absolutamente nada a ver com essa situação precisam ser poupadas. Para quem sente essa dor na pele, a expressão bala perdida não faz mais sentido. Não foi perdida. Ela foi fuzilada pelo erro de trabalho da Polícia Militar do Rio de Janeiro, que entram na favela dando tiro a esmo. E, infelizmente, eu estava passando no momento com a minha neta, e, infelizmente, eu a perdi. E o Brasil é um dos países com o maior número de casos de vazamento de dados no mundo. Só em 2021 foram quase 3 bilhões de registros. O dado faz parte do relatório da atividade criminosa online no Brasil, divulgado por uma plataforma de proteção contra riscos digitais. Com a Júlia, o susto veio por e-mail, do nada. Ele vem como dívida ativa, eles acertam o nosso CPF, o nosso nome completo. A gente fica assim se sentindo invadido, porque nunca se sabe se é algo verídico ou se trata de um golpe, né? O texto dizia que não se tratava de um acordo ou negociação e que os dispositivos da Júlia tinham sido invadidos. Na sequência, o golpista, que se apresentava como um hacker, exigiu o pagamento de R$ 2.600 em criptomoedas. Troquei todas as minhas senhas de e-mail, redes sociais, tudo. E aquela coisa também que sempre tem as recomendações da gente não clicar em nenhum tipo de link. No básico, pelo menos, eu fiz. Os golpistas tentam se aproveitar da fragilidade dos meios eletrônicos para extorquir a população. Alegam ter informações importantes dos usuários, como CPF, e-mail, fotos e vídeos. Para não cair no golpe, os especialistas alertam que as pessoas devem evitar a exposição desnecessária e buscar proteção reforçada na internet. Primeira coisa, sempre ter uma senha forte nas suas plataformas de uso de tecnologia. Cuidado com o que você divulga, cuidado com o que você publica. Este especialista em crime cibernético ainda reforça: não clique em nenhum link sugerido no e-mail e faça sempre boletim de ocorrência. Existe punição. Você tem hoje sim um arcabouço jurídico que consegue, de um certo modo, trazer aí a sanção do Estado em cima do criminoso. O maior desafio está na identificação do criminoso. A maioria das vítimas simplesmente apaga as mensagens recebidas. Mas basta uma pessoa acreditar e pagar o valor exigido para fortalecer o crime. E pessoal, olha que legal, aqui no DF, foi realizada uma espécie de maratona científica. Como que é isso? Os estudantes têm que desenvolver um projeto dentro de um prazo específico. E aí os estudantes do SESI de Sobradinho inventaram um aparelho que você consegue cuidar do seu pet de longe, sem estar em casa. Um sistema que consegue controlar a reposição de comida e água do pet e ainda ficar de olho em tudo que ele está aprontando. Uma cama toda especial para melhorar ainda mais o conforto do bichinho. Essa é a ideia do Saelo, sistema de automação do elo animal.
protótipo desenvolvido por 5 alunos do SESI de Sobradinho. O projeto foi apresentado na Hackathon, evento de competição de programação. O foco dessa competição é trazer desenvolvedores, estudantes da área de TI, justamente para montarem equipes e desenvolverem algo na área de tecnologia. Participar da maratona foi uma verdadeira corrida contra o tempo. Os alunos tiveram 48 horas para desenvolver todo o projeto. Eles chamaram a gente na sexta-feira à tarde e o evento começava às 7 da noite. Então, falaram que estava precisando de equipe, a professora chamou a gente, perguntou se a gente queria formar uma. Aí a gente ligou para os nossos pais, eles autorizaram e a gente foi. A gente nunca tinha participado de um hackathon e você ter ali que você precisa desenvolver um projeto em 48 horas é um negócio, assim, maravilhoso. E quando a gente vê que deu certo e a gente acabou recebendo o primeiro lugar, é uma experiência incrível. Você está ouvindo esse barulho? Parece batimentos cardíacos, não é? E é exatamente essa a ideia, simular batimentos cardíacos para o animal não se sentir sozinho quando não tiver ninguém em casa. A Caminha, ela também ganhou um aquecedor. E quem está feliz com tudo isso é o Todd Afonso, não é, Todd? Não é, Todd? Ele está feliz. A gente fez pesquisas, por exemplo, da síndrome de ansiedade de separação dos animais e a gente viu que mais de 56 milhões de animaizinhos sofrem dessa ansiedade de separação e a gente queria assegurar uma tranquilidade maior para os tutores, para os animaizinhos e ter um controle para os tutores remoto para assegurar o bem-estar deles. Aí a gente pensou em colocar um controle de água remoto, de comida, a câmera e a caminha. A proposta do evento era criar um protótipo utilizando a tecnologia 5G. A câmera vai ser uma qualidade de imagem muito melhor. Se a gente, por exemplo, quiser localizar o cachorro dentro da casa, uma câmera que está baseada no Wi-Fi ou conectada até pelo menos 4G, a gente vai ter um borrão. A gente não sabe se aquele borrão é o cachorro. Mas com a 5G, com a imagem melhor, a gente sabe que aquele borrão, na verdade, não é um borrão, é o nosso doguinho que a gente está procurando e quer saber se ele está confortável ou não. O que os alunos menos esperavam aconteceu. Foram vencedores da competição. Na hora que chamaram o nosso nome da equipe, foi tipo algo mágico assim. A gente ficou, meu Deus, é a gente. A Jamile participa do grupo de robótica desde agosto do ano passado e acredita que a matéria curricular vai ser importante para o futuro profissional. Com a robótica, muitas habilidades são desenvolvidas, por exemplo, o trabalho em equipe, que é algo essencial e que já prepara a gente para o nosso futuro, né? Porque quando a gente for entrar no mercado de trabalho, é algo que a gente vai ter que lidar. O ensino médio ele permeia todas as áreas de conhecimento e trabalha a área de linguagem, de ciências da natureza. Então, os estudantes eles já têm em seu contexto educacional a tecnologia. O SESI prepara os alunos para o mundo do trabalho. E isso vai desenvolvendo dentro de quê? Da indústria 4.0. Então, esses estudantes é que vão refletir o futuro do país. Sensacional, né? As árvores frutíferas fazem da capital um imenso pomar que encanta moradores e turistas. Muita gente tem até uma hortinha comunitária na área verde, embaixo do prédio. Mas antes de plantar uma muda ou mesmo cultivar alimentos nos canteiros e faixas verdes do DF, é preciso buscar orientação. Foram 3 anos regando e cuidando dos pés de manga e abacate nesta área de Gramado, em frente à Rua das Farmácias, no início da Asa Sul. Dona Terezinha foi surpreendida com a retirada das árvores por uma equipe da Nova Cap. 3 anos, nenhum fiscal que olha a grama que tem que ser aparada, nenhum deles falou sobre que não podia ter planta aqui, que não podia ser essas árvores. A gente não plantou nenhuma árvore diferente do perfil do pomar que é essa cidade, Brasília. De acordo com a Nova Cap, Dona Terezinha e o marido fizeram o plantio sem consulta ou orientação técnica. Quem queira plantar uma árvore em área pública, que procure o Departamento de Parques e Jardins, que nós enviaremos um engenheiro ao local. Ele fará uma análise daquela espécie que aquela pessoa quer plantar, se o local é factível para aquela espécie, se não está próximo da via, se não está próximo ao estacionamento, como foi o fato que aqui aconteceu.
A companhia realiza o monitoramento da arborização, intervindo sempre que necessário com podas, manutenção e retiradas de árvores, quando a avaliação técnica detecta qualquer risco iminente. Aqui no local, as árvores foram substituídas por 30 mudas de pés roxo, que combinam com outras espécies de pés rosa, plantados ao longo de toda a via, até chegar lá no Parque da Cidade. E por falar em ipês, a árvore símbolo de Brasília é destaque no plano de arborização da nova CAP 2022-2023. Todo ano nós fazemos um levantamento em todas as regiões administrativas, onde verificamos aquelas vias novas que foram criadas, estacionamentos novos, e tomamos a providência de fazer um plantio coordenado com espécies própria para aqueles locais. Perto da Rua das Farmácias, na 102 Sul, o síndico deste bloco teve a ideia de criar uma horta comunitária na área verde próxima ao pilotis do prédio. De acordo com a nova CAP, como a área de uso e manutenção do condomínio, o cultivo não precisa de autorização. O manejo da horta é todo orgânico, feito pelo próprio síndico, mas quem ganha são os moradores. Quando eu estou aqui, se alguém passa por aqui, vai saindo levando alguma coisa para casa, seja para o almoço ou para o jantar. E a gente fica por aqui. O SBT Brasília, primeira edição desta quinta-feira, está encerrando agora. Obrigada pela audiência. Fique agora com o SBT Esportes Brasília. Tchau!